Estamos de volta com Painel Cidadão. Por que o sindicalismo perdeu força, meu caro Jadir? Então, nós comentávamos, doutor Rafael, que eu acho que tem que ter uma separação. Eu acho que a política sindical ela não pode misturar com a política partidária. E tem um detalhe, não que o dirigente sindical não possa fazer a política partidária, ele vai fazer, ele só não pode misturar isso como uma forma. E eu até acredito o seguinte, uma das maiores forças sindicais do país que a gente tinha, e isso nasceu também na época da década de 80, que foi uma central única de trabalhadores. E essa central única, ela passou a ser governo. Por quê? Porque ela se assenta com o governo. Tudo que o governo realmente faz em termos de projetos, de programas, ele inclui exatamente a representatividade sindical através da Central Única dos Trabalhadores. Não que é só a central que ocupa o espaço, mas esse espaço político junto ao governo talvez tenha atrapalhado um pouco aqueles grandes movimentos sindicais que a gente realmente teve. Essa é uma avaliação que eu faço, até por a gente estar várias vezes no Congresso, várias vezes fazendo campanha, a gente vendo exatamente como que acontece. Quando chega para a hora do embate mesmo da coisa, parece que ali se acomoda a situação, porque é governo, não pode bater, não pode reivindicar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então eu acredito que tenha sido por esse atrelamento da política partidária com a política sindical. Pelas proporções que o sindicalismo alcançou, que ele atingiu, virou negócio? Eu acho assim, algumas categorias profissionais ainda conservam com si aquela condição o objetivo, o idealismo. Mas outras não, outras perderam, até pelo comportamento mundial da globalização, enfim, a representatividade, mas ainda tem sindicatos com a sua linha de procedimentos legais ainda. Como tudo nesse Brasil, corrupto. Também no sindicalismo tem corrupção? Tem muita corrupção. Tem muita, né, Jadir? Muita corrupção. Eu acho que hoje em qualquer segmento que você fala, que você faz, que você participa, existe ali a condição corrupta, a falta da seriedade na posição a ser tomada, né? Então eu acho que em todos os setores acontece isso. Todos os setores. E o sindicalismo não podia ficar fora. A gente sabe que houve tantas mazelas dentro do próprio sindicalismo e até com relação à própria relação que ele tinha com os ministérios. Ministério do Trabalho, entendeu? É umas coisas assim mas existe. Pois é, quem diria, né? Eu estava na região, em São Paulo, na época, em 1977, 78, o governador de São Paulo era governador biônico, porque não havia eleições diretas, Paulo Maluf, Paulo Salim Maluf. E o grande líder do sindicalismo chamava Luiz Inácio da Silva, o Lula. E hoje, nessa campanha, que ainda está acontecendo e que passou, dependendo do dia da exibição do programa, estão juntos fazendo campanha. Como é que pode, Jadir? Por isso que eu falo, é melhor o povo assistir a Carminha e o Tufão, porque lá eles entendem a trama. E entre os políticos, o povo é o maior lesado e não entende nada. Verdade. Como é que pode isso? É uma coisa meio estranha mesmo, são acontecimentos. Mas é o que eu te disse para você, nós estamos num estado de expectativa para ver se vai melhorar. Eu faço a minha parte, você faz a sua, como cidadão, vamos passando para os nossos filhos uma mensagem. Eu, por exemplo, passo mensagem para os meus representados, para os meus pares, numa diretoria do sindicato. Mas, infelizmente, o universo é muito maior e a gente não consegue. Mas estamos aí em expectativa. A expectativa é de que a gente consiga ultrapassar essa barreira. Existe uma receita, uma fórmula para voltar esse sindicalismo forte, representativo, que realmente represente e conquiste em torno dos associados, do trabalhador? Eu acho que a receita ela é exclusivamente única, é o fator educação. Se nós passarmos a ter uma educação, a própria educação também sindical, levar a educação sindical para a escola,
Para quê? Para que o trabalhador, o futuro trabalhador, entenda que há um mecanismo de representatividade na categoria onde ele for trabalhar, onde ele escolher para trabalhar, para ele fazer parte desse universo. E aí, então, e além desse, outras políticas, como nós mencionamos, a própria política partidária ser ensinada na escola, isso é uma necessidade nessa educação. Essa é a fórmula, na minha avaliação, essa é a fórmula. Mas tem que todos envolvidos quererem o mesmo resultado, não né? tenha dúvida, temos que... Não adianta ser o cabo de guerra, né, do Domingos Ferreira de Medeiros, no Jardim Guanabara, onde estudamos, né? Uma turma puxa para lá e a outra puxa para cá. Verdade. Se não houver uma fusão de ideias, de objetivos, de ideais, não vamos sair do lugar. Mas nós temos coisa importante para a sua categoria tramitando no Senado e na Câmara. Primeiro, é um projeto de lei que está no Senado hoje, 6558, do senador Ciro Nogueira, do Distrito Federal, uma aposentadoria especial para integrantes da categoria dos garçons e tal. Gostaria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Se acaso eu te interromper por causa do intervalo, nós prosseguimos na sequência. Dúvida. Não, doutor Rafael, é o seguinte, essa é uma categoria profissional que ela não tem qualificação profissional, quer dizer, quem exerce é uma categoria muito linda, o cara trabalhar de garçom, cozinheiro, é uma categoria nobre, só que ela não tem essa qualificação profissional, quer dizer, agora que nós estamos entrando com escolas, com tudo, com certificação do trabalhador que trabalha nessa área, então a metodologia que a gente sempre usou como representante dela foi sempre reivindicar o máximo. Levar lá os anseios, como que poderia. E é uma atividade, a atividade do garçom e do cozinheiro, é uma atividade penosa. O cara trabalha 15, 16 horas. Tanto o cozinheiro na cozinha, com temperatura alta, baixa, enfim, como o garçom. Choque térmico, né? Choque térmico. No quente, o garçom, vai por pro exemplo, gelado. Tem garçom numa casa que ele anda 15, 16 quilômetros no dia. Acredito. Então, é uma jornada assim, é uma atividade de trabalho penosa. Então a gente leva esses anseios, eleva essa reivindicação. E um senador, o senador Ciro Gomes, Você fala isso logo após os comerciais sobre o projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados. Rapidinho nós voltamos. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.